Olá, boa noite. Hoje a gente fala de política. A gente conversa com o pré-candidato a deputado estadual Luiz Carlos Gianelli, pelo PSD. Boa noite, Gianelli, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores Notícia em Debate. É um prazer estar participando e estar me apresentando à população da Baixada Santista. Essa é a sua primeira disputa? Sim, Roberta, é minha primeira disputa. Estou um pouco ansioso. No ano de 2016, até trabalhei para tentar ser candidato a prefeito na oportunidade, mas por conta de uma movimentação política que houve na cidade de São Vicente, eles me impediram de disputar aquele processo eleitoral, porque eles sabiam que eu tinha condições plenas de vencer. Eu fiz um trabalho muito bom à frente do Procon Municipal de São Vicente, transformei um dos melhores do estado de São Paulo, e nesse trabalho nós mudamos toda a metodologia de trabalho, nós criamos fiscais para fazer a fiscalização, fizemos convênio com o Poder Judiciário, compartilhamento de informações com o Ministério Público, estendemos os PROCON para a Continental. Isso eu fui ganhando muito respeito por parte de todos os segmentos sociais na cidade de São Vicente. Incomodou a classe política naquela oportunidade, houve uma movimentação com a finalidade de me cercear o direito de concorrer ao cargo de prefeito municipal de São Vicente, que a população queria. Havia um reclamo muito grande por parte da população na minha candidatura a prefeito naquela oportunidade, até mesmo porque aos pontos de vista que eu vinha apresentando nos programas de televisão do qual eu participava, com a finalidade de ter um contingenciamento de gasto público, um respeito à liquidez do orçamento, investimentos extremamente corretos de modo a otimizar o gasto público, e por conta disso foi tirado do processo eleitoral, mas o tempo passou, a população novamente clamou por uma candidatura minha, então voltei a trabalhar nesse sentido e hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Por que Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa, Roberta, é algo mais próximo e atende os anseios da nossa região. O estado de São Paulo é um estado extremamente rico, com condições de você definir uma política pública na nossa região de modo a prestar um serviço público de qualidade. E a Assembleia Legislativa, essa proximidade na nossa região, a possibilidade de nós respeitarmos as características de cada cidade, respeitarmos a metropolização, faz com que eu me coloque à disposição de estar concorrendo a um cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Eu acho que é um passo importante e é necessário a nossa região ter uma candidatura com as minhas propostas para a Assembleia Legislativa. Infelizmente, os deputados que estão presentes, eles deixaram de fiscalizar o governo estadual nesses últimos 4 anos, investimentos que seriam extremamente importantes ao desenvolvimento econômico, social da nossa região. Então, por conta disso, eu resolvi colocar meu nome à disposição da sociedade da Baixada Santista, visando, dessa forma, fazer uma fiscalização adequada do governo estadual e apresentar leis que atendam à realidade na nossa região, visando o desenvolvimento econômico e social que atenda toda a demanda por parte da população da Baixada Santista. A gente percebe, Gianelli, que muitas pessoas dizem que a população está cansada do sistema político, da corrupção que envolve a política como um todo e pede renovação. Você acredita nisso? Eu acho que a renovação, esse clamor por parte da população em renovação é evidente, nós observamos, a população está muito insatisfeita com as práticas políticas feitas pelas pessoas que estão no exercício do mandato político, porque não é tão apenas prática de corrupção que está incomodando, mas muitas das vezes a malversação do dinheiro público, a incompetência no exercício do mandato ou de governador, de prefeito ou qualquer outro mandato eletivo. Muitas das pessoas que estão se candidatando para candidato a deputado estadual, deputado federal, eles nem sabem efetivamente qual é a finalidade do cargo para o qual estão se candidatando. Não tem uma base de programa específico para esclarecer a sociedade. A função de um deputado estadual é fiscalizar o Poder Executivo Estadual e legislar matérias de competência do governo do Estado de São Paulo, o governo estadual. E muitos dos candidatos não entendem dessa matéria e também em termos federais. Eu acho que há uma carência de candidatos de qualidade
E por conta disso eu coloquei minha disposição de estar disputando esse processo eleitoral, ser um candidato a deputado estadual e com o objetivo claro de atuar intensamente aqui na Baixada Santista, apresentando projetos de lei que venham otimizar a atividade do Poder Executivo com a finalidade de prestar um serviço público de qualidade. Você acha que a falta de experiência, como você é a primeira vez que está disputando um cargo, a falta de experiência pode ter algo a ver ou as pessoas vão apostar no novo? Assim, eu sou inexperiente no que tange a disputa de um processo eleitoral. Em contrapartida, sou experiente no que tange ao conhecimento da máquina pública. Exerci um cargo público e que transformei um dos melhores do estado de São Paulo. Conheço de legislação até pelo fato de ser advogado e tenho uma proposta muito clara no que tange a matérias pertinentes ao interesse da Baixada Santista. Você acha que o eleitor está sabendo diferenciar isso? Eu acho que está, Roberto. O eleitor ele tem que ter a ciência e está chegando um determinado momento, que está chegando à conclusão de que ele precisa votar em candidatos que tenham qualidade. Não dá para você votar, muitas das vezes, em candidatos que tenham carisma, que sejam engraçados, mas não tenham competência para exercer um mandato eletivo. Ou candidatos que até são populares, mas não têm esse conhecimento. O eleitor ele tem que votar em candidatos competentes, o eleitor ele tem que ir votar, conhecer o seu candidato, procurar se informar se tem idoneidade, porque isso é muito importante, se tem competência para exercer um mandato eletivo, em qualquer das circunstâncias. O eleitor tem que fazer isso. Não dá mais para o eleitor se eximir, se excusar de poder de conhecer um candidato, ou votando em candidatos que não tenham condições. O voto branco e nulo, que muita gente fala, o voto branco e nulo, ele não acrescenta nada e não favorece nada a uma sociedade democrática em que nós prezamos por agentes políticos de qualidade. Pelo contrário, a partir do momento em que você deixa de votar, você está deixando de exercer um direito democrático, constitucional reservado a você. E o voto é o único momento dentro de uma prática política, dentro de uma sociedade, que todos são efetivamente iguais, Roberta. Desde a pessoa mais simples, a pessoa mais rica, é naquele momento do voto que ela se torna igual. Quando essa pessoa ela se abstém de votar, ela está se abstendo de lutar pelos seus direitos. E a população não pode fazer mais isso. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até mais. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política. E eu converso com o pré-candidato a deputado estadual, Luiz Carlos Gianelli. Gianelli, você vai ter o apoio do deputado federal Antônio Goulart? Sim, o PSD ele tem um programa muito claro para a Baixada Santista. O PSD é um partido que está se organizando muito, é um partido que se prepara, é um partido que prepara muito os seus candidatos, com palestras de economia, direito, administração, e tem uma programação muito clara à Baixada Santista. Ele entende que a Baixada Santista é um local extremamente estratégico ao desenvolvimento da política no estado de São Paulo. Haja vista a contextualização política que se envolve em que nós temos um candidato a governador do estado de São Paulo, que é da minha cidade, que é de São Vicente. Então, a importância econômica, política e social da Baixada Santista faz com que o PSD tenha uma atenção especial para a Baixada Santista, e eu sou o candidato até o momento que representa o programa do partido e para que se apresente esse programa do partido à sociedade. Qual a importância que o senhor vê de ter o apoio do deputado Antônio Goulart? Qual o peso desse apoio para a sua candidatura? É muito importante, Roberto. A partir do momento que você tem um apoio de um deputado federal, um deputado que foi por 4 vezes vereador na cidade de São Paulo, uma vez deputado federal, tem o apoio também do partido político, que vê na minha candidatura muita confiança e apresentar com seriedade, com respeito, o programa do partido à sociedade, visando uma otimização do gasto público, um gasto público com qualidade, uma programação de metodologia de investimento que venha trazer um serviço público de qualidade. Isso me enche de orgulho e de satisfação, até mesmo porque dentro do quadro do PSD existem grandes nomes, grandes políticos que enaltecem a qualidade desse partido. Eu fico muito feliz em ser o representante do partido aqui na Baixada Santista, que concorrerá ao cargo de deputado estadual, principalmente nesse momento dessa contextualização política. Agora, Gianelli, esse mesmo deputado federal, Antônio Goulart, ele foi um dos que votou a favor do arquivamento das denúncias contra Michel Temer.
Como é que você vê nesse momento em que a gente está falando de corrupção, que as pessoas estão falando muito de investigação, de Lava Jato, ter o apoio de alguém que pede o arquivamento? Ô Roberto, eu vou ser muito transparente com você, até na qualidade de advogado criminalista e uma pessoa que conhece de gestão pública. O presidente Michel Temer, ele vai ser investigado pelos crimes que está sendo acusado. A única coisa que o Congresso Nacional fez foi suspender temporariamente essa investigação, para que essa investigação ocorra a partir do momento que for interrompido o mandato dele. Agora, convenhamos, no período de 4 anos, nós já trocamos um presidente da República. Imagine se agora nós trocássemos um outro presidente da República. A administração de um país, Roberto, é extremamente complexa. Não é a mesma coisa que a administração de uma casa. Imagine se a cada 6 meses a gente trocar um presidente da República. Isso afeta a vida das pessoas mais simples, porque você começa a alterar a metodologia da administração, cada vez você coloca profissionais completamente diferentes, sem uma programação, e isso afeta o país. Eu acho que a decisão dos deputados, naquele momento, se manifestar pelo sobrestamento da ação penal, foi correta. E eu sou muito transparente falar isso para a sociedade, mesmo num momento de processo eleitoral, em que é um assunto delicado. Por qual razão? Porque naquele momento já tinha sido substituído uma presidente da República. Eu acho que o Michel Temer deve sim ser investigado e, se ficar caracterizado que ele praticou algum ato de corrupção, deve ser condenado como qualquer brasileiro. Mas tem um momento correto para tudo. Não aquele momento. Você substituir novamente, você colocar um outro presidente da República num momento de crise política, você vai afetar a crise econômica e principalmente as pessoas mais simples. Se o senhor estivesse nessa situação, então o senhor também seria a favor do arquivamento nesse momento? Naquele momento, Roberto, vou ser muito sincero, e isso até pode me ser desfavorável eleitoralmente, mas naquele momento eu acho que a conduta dos deputados em se manifestar pelo sobrestamento da ação penal não foi errado. Imagine se a primeira ação criminal que foi instaurada contra o presidente Temer e que posteriormente veio informação que toda aquela tentativa de flagrante foi um flagrante forjado. Imagine se aquele, na primeira oportunidade, estivesse trocado de presidente, posteriormente viesse a informação de que aquele flagrante foi forjado. Imagine a imagem de insegurança que nós passaríamos para a comunidade internacional. Isso não é possível. Um país sério, ele não pode estar trocando de presidente dessa maneira. Tem as instituições adequadas para fazer a investigação e a punição penal da pessoa. O Temer vai ser investigado. Se ele for efetivamente ficar caracterizado as provas contra o Temer, que ele seja condenado, cumpra a pena. Eu não tenho qualquer tipo de objeção ao cumprimento da pena, porque todos os cidadãos eles devem cumprir o processo criminal, se assim transgridem a lei. Mas tudo em um determinado momento. Um presidente da República, a gente não pode trocar de presidente da República a cada 3, 4 meses. Isso fere a imagem do Brasil na comunidade internacional. O Brasil tem acordos, tem tratados que devem ser respeitados. Apesar de tudo, o Brasil sai ganhando, segurando ele, passando um pano na corrupção e depois resolvendo esse assunto, como ele deve ser resolvido. Não passou o pano na corrupção, Roberta. Passasse o pano na corrupção se esse processo o Ministério Público nem denunciado, não tivesse denunciado. Não houve um passamento de pano na corrupção. Os deputados federais eles tomaram uma decisão política ali, de interesse nacional. Naquele momento, por conta da necessidade do sobrestamento da ação penal, você deixa para julgar o presidente num outro momento político. Eu acho que foi correta a decisão. Assim, eu vou ser muito sincero para você, eu acho que não tinha elementos suficientes para tirar Dilma Rousseff da presidência da República. Não tinha elementos suficientes para tirar Dilma Rousseff da presidência da República. Eu acho que a Dilma deveria ser responsabilizada judicialmente, sim, pelos atos que ela cometeu, mas nós não podemos trocar de presidente a cada meio ano. Cada meio ano. Todas as economias desenvolvidas, todos os países desenvolvidos, você não vê os Estados Unidos, na Europa, trocar de presidente a cada 2 anos. Isso gera uma insegurança para o investidor brasileiro, isso gera uma insegurança para o mercado internacional enorme. Eu não posso vir aqui diante dos teus telespectadores, são telespectadores sérios, com informações extremamente demagógicas, porque isso fere o meu posicionamento. Político, ele tem que pensar um país de uma maneira global.
Ok, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre política. Vamos falar sobre o aumento do funcionalismo público. Nós voltamos em instantes. Até já. O LD está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado estadual, Luiz Carlos Gianelli. Gianelli, gostaria de começar esse bloco agora falando sobre a questão do aumento do funcionalismo. Os deputados estaduais aprovaram um aumento salarial do funcionalismo público, é isso? Sim. Como é que você vê essa questão? Não, é uma tremenda irresponsabilidade. Por qual razão, Roberta? Porque o aumento, primeiramente, não se destina a todos os servidores públicos estaduais. Então, apenas aqueles servidores públicos que recebem o teto do servidor público estadual, que recebiam na oportunidade R$21 mil, passarão a receber R$30 mil. Isso vai representar uma despesa para o orçamento do Estado de 900 milhões, o que vai impedir investimento em outras áreas como educação, saúde e até o reconhecimento e valorização de outros servidores que ganham um salário bem abaixo desse valor. Nós vivemos, Roberto, um momento de retração econômica. E nesse momento de retração econômica, a gente tem que estabelecer algumas metas principais para o devido cumprimento, e dentro dessas metas principais, com certeza, não está uma valorização absurda do servidor público. E essa lei, diga-se de passagem, além de tudo, é inconstitucional sob o seguinte aspecto: ela estendia essa valorização não tão apenas aos servidores públicos estaduais, mas também aos servidores públicos municipais. Ocorre, porém, que a Prefeitura de São Bernardo entrou com uma ADIM solicitando a suspensão dessa lei porque fere o princípio do Pacto Federativo. Cada entidade federativa é responsável pelo seu próprio orçamento. Agora, nessa votação, apenas 4 deputados votaram contra. Quer dizer, a gente está falando de um momento de crise, de responsabilidade, e só 4 teriam consciência? É assim, Roberta, o número 4 votaram contra, o deputado estadual Caio França se absteve de votar e os demais candidatos votaram a favor. Eu vou ser muito sincero para você, eu acho que foi uma tremenda irresponsabilidade dos deputados estaduais. E por conta disso, é importante que a população brasileira leve um processo eleitoral com mais seriedade e escolha candidatos que representem o interesse público. Esta lei vai representar aos cofres do Estado uma despesa de mais 900 milhões, o que vai atrapalhar investimento em saúde, em segurança, em educação. É esse tipo de deputado que a população almeja? Ou que é um deputado que respeite o orçamento da União de modo a ter práticas políticas que venham efetivamente atender os interesses da sociedade? É isso que a gente passa para a população, e a população tem que estar atenta. Agora, nas suas redes sociais, o senhor lembrou que o governador Márcio França dizia que ele era contrário à aprovação. Como é que o senhor vê essa questão? Eu não acredito no posicionamento do Márcio França, até mesmo porque 4, se não me engano, deputados estaduais do PSB, seu partido, votaram favoravelmente à PEC que aumenta o teto do gasto público. Não obstante isso, seu filho, Caio França, se absteve de votar, deixando bem claro que, muito embora o Márcio França apresente uma declaração no sentido de que ele é contrário ao aumento do teto do gastos públicos, mas na verdade ele foi favorável. Hoje em dia o Márcio, ele tem maioria na Assembleia, ele teria condições sim de barrar esse projeto de emenda constitucional se essa fosse a sua vontade. O senhor está dizendo então que ele não fez o que estava ao alcance dele? Roberta, os dados concretos deixam bem claro que o Márcio França poderia interromper a votação dessa lei, ou melhor, os dados concretos deixam bem claro que o Márcio França poderia ter uma votação contrária a essa PEC e não fez. A maioria da Assembleia votou favoravelmente à PEC quando o Márcio tem a maioria da Assembleia Legislativa sob o seu controle político. Não obstante isso, 4 deputados estaduais do seu partido votaram favoravelmente à PEC. E o seu filho, Caio França, deputado estadual, se absteve de votar. Eu acho que os dados, e passando isso para a população, fica bem claro que, muito embora o Márcio tenha uma declaração no sentido que era contrária à PEC, todos os elementos que o circundam levam a crer
que ele era favoravelmente sim à PEC, até mesmo para satisfazer aparentemente os interesses daqueles servidores tão apenas que ganham o limite máximo do teto, porque os demais com certeza não vão se beneficiar desta PEC. Fala um pouquinho sobre segurança. O senhor teria alguma proposta para segurança aqui na nossa região? Sim, segurança pública, Roberta, é algo que tem que levar com muita seriedade. O Estado de São Paulo ele gasta por volta de 14 bilhões anuais com a Polícia Militar, 4 bilhões com a Polícia Civil e 950 milhões com a Polícia Científica. Infelizmente, nós temos uma política de repressão que não está dando certo. A gente tem essa política de repressão há mais de 200 anos e não está dando certo. Nós temos que investir em inteligência, de modo que nós temos condições de impedir que o crime venha a ocorrer. O grande crescimento do crime no Brasil, que o Brasil se tornou uma rota internacional, uma rota para o tráfico internacional. E nós não produzimos nem armas, não produzimos cocaína e droga aqui no Brasil, e o Brasil é uma rota internacional do tráfico de drogas. Você acha que o Porto de Santos também faz parte disso? Com certeza, Roberto. O Porto de Santos, ele é algo que é elementar para essa rota internacional do tráfico de drogas. Todo país que se tornou uma rota internacional do tráfico de drogas, este país teve um aumento consideravelmente na violência. O que o Brasil, o que o Estado de São Paulo tem que fazer? O Brasil e o Estado de São Paulo tem que investir mais em inteligência, quebrar a logística do tráfico, impedir que a droga passe pelo Brasil para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, porque esse é o grande câncer da sociedade contemporânea brasileira e paulista principalmente, porque todas as demais atividades criminosas são decorrentes do tráfico de drogas. A pessoa que está lá drogada, que vai lá roubar, ele vai lá roubar por conta que ele é drogado, por conta do tráfico de drogas, tráfico de armas. Isso tudo a gente tem que interromper. E nós temos que fazer isso a partir de quê? De política séria em segurança pública e investir em inteligência. Não adianta a gente mandar milhões para a repressão, investido na polícia militar, que você tem que investir, mas é muito desproporcional. Nós investimos 14 milhões na polícia militar, 14 bilhões a polícia militar, 4 milhões a polícia civil, que é a polícia que é responsável pela investigação, e 900 milhões são apenas a polícia científica. Ok, Janelli, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço, Roberto, agradeço a todos os seus telespectadores pela oportunidade de estar me apresentando. Muito obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.